que essa paraxá é uma paraxá muito difícil? Ela é uma paraxá muito difícil, porque nós olhamos o texto, e o texto é familiar para nós. Mas ele precisa não só ser familiar, ele precisa ser compreendido e colocado em prática. Então, logo que no início do texto, em Números, no capítulo 16, nós deparamos com dificuldades de interpretação. Logo no início, você vai ver aí. Por quê? Nós entendemos numa leitura rápida. Se você olhar e não parar para meditar, você verá que Coré é o instigador da rebelião, sim. E que Datã e os outros rubenitas foram tomados por Coré. Porém, não é assim. Todos são culpados. Não é assim. Coré é o que incitou, sim, mas todos são culpados. A tradução da Septuaginta, todos os personagens citados nesse versículo, olha para você ver, você vai ver já comigo, aparecem somente no nominativo no capítulo 16, versículo 1, e não no acusativo. Portanto, todos são o sujeito do verbo, todos, Coré, Datã, Abirão, todo o seu bando, todos tomaram parte da rebelião. Por isso que o texto é difícil. Por quê? Porque as traduções dificultam o entendimento. Mas para nós entendermos, olha, se você fizer uma leitura rápida, Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filho de Ruben, e encheram-se de presunção. Nós temos no texto, nós temos que tomar esse texto e ver no texto 3 facções da revolta. Para nós entendermos o texto, nós teremos que tomar 3 facções da revolta, aqui com Coré, Datã e Abirão, que eram os cabeças. A primeira facção, nós precisamos entendê-la à luz do verbo hebraico tomar. Olha aqui, ó. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo. Nós temos que olhar dentro da visão hebraica do verbo tomar. O verbo hebraico traduzido aqui é tomar, que em português significa levantar-se, erguer-se contra, conquistar e usurpar. Isso que significa o verbo tomar em português. O estudo dos diferentes focos da revolta pode nos dar, se nós dividirmos o texto e procurarmos olhar as diferentes facções aqui, os motivos delas, nós vamos começar a entender melhor o texto, nós podemos ter uma imagem mais clara dele, uma análise melhor, pois o texto nos permite enxergar pecados graves, gravíssimos, que nós cometemos todos os dias. O texto nos permite enxergar, se nós dividirmos, tomarmos as 3, olharmos com detalhe as 3 facções. O verbo hebraico traduzido aqui, tomar, erguer-se para usurpar. Erguer-se para usurpar. Nos traz à memória a cena costumeira que no Brasil você vê na televisão toda hora. São Paulo, principalmente. Os ladrões nas ruas, as pessoas andando rapidamente, eles vêm, pá, tomam do pescoço um colar. Ou um utensílio qualquer que tenha de valor no pescoço. Isso é o verbo tomar. Isso aí é usurpar. É erguer-se para usurpar. Então, o ouro, prata, ou bijuteria, ou qualquer coisa. Tomar possui significado bem mais amplo e bem mais grave. Bem mais amplo e bem mais grave. Exemplo, Absalão, filho de Davi. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, no capítulo 18, você vai ver aqui Absalão tomou uma decisão. 2 Samuel, capítulo 18. Ele quer
Absalão eternizar o seu nome como o nome do seu pai foi eternizado. O nome de Davi não foi eternizado, mas ele se precipitou para eternizar o seu próprio nome. Olha aqui, versículo 18. Absalão aqui quer tornar o seu nome glorioso através de um monumento, o pilar de Absalão. Até hoje você vai em Jerusalém, você vai ver o pilar de Absalão. Absalão, quando ainda vivia, tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, pois pensava, não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Olha aqui, volta as páginas da sua Bíblia, veja no capítulo 14, versículo 27, se ele não tinha filhos. Olha aqui. Nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. O nome da filha era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Por que então ele não tinha filhos? Porque ele não tinha filhos para fazer o mal que ele ia fazer com seu pai. Não tinha filhos que teria a coragem que ele tinha de fazer o mal que ele iria fazer com seu pai Davi. Você sabe que ele põe o pai para fora de Jerusalém. O pai se retira, o pai Davi se retira para não criar uma guerra civil dentro do Estado de Israel por causa do mal que Absalão continha no seu coração. O mal que ele continha. Ele se ergueu, ele se levantou para tornar o seu nome maior do que o seu pai. Ele morreu. Ele morreu. E o nome do seu pai se eternizou. Davi. Ele é o protótipo de Yeshua HaMashiach. Não é? Na realidade, Absalão sempre quis o lugar de Davi, igual todos os participantes da rebelião, que está aqui no capítulo 16. Igual a todos que fizeram parte da rebelião que está aqui no capítulo 16. Absalão dividiu, sempre amotinou, sempre rebelou-se contra seu pai. Isso é tomar no hebraico. Absalão tomou partido de si mesmo. É só, você está achando, pastora Sandra, que coisa grave. Você faz todo dia essas coisas e eu faço. Eu tomo partido de mim mesmo, do meu filho, da minha mulher, da minha casa. A obra de Deus fica em 2º, 3º, 4º, 5º, porque você está cuidando só dos seus afazeres. Então, Absalão tomou partido de si mesmo. Foi isso que ele fez. E Yeshua ensina. Vamos lá comigo? Lucas capítulo 14. Yeshua ensina. Lucas capítulo 14. Quem vem a mim sem odiar seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, e suas irmãs e seu próprio ser, também não pode ser meu discípulo. É isso que ele está dizendo aqui no capítulo 14, versículo 26. Na nossa tradução diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui em outra tradução diz, sem odiar seu pai, sua mãe. Essa palavra odiar aqui, ela deve ser tomada no sentido de que essa palavra odiar tem lá em Deuteronômio no capítulo 21. Quando se fala ali do primogênito, está se falando de um amor maior e um amor menor. O seu amor maior deve ser Adonai. O meu e o seu. É um amor maior e um amor menor. É isso que a palavra odiar significa aqui. Que você deve e precisa amar mais Adonai que todas as coisas. Todas as coisas.
Nós não estamos falando de um ódio, nós estamos falando de uma preferência. Preferir Adonai. Irmãos, nós estamos numa era e num período que nós preferimos tudo menos Adonai. Nós estamos numa era e num período que as pessoas nos escandalizam porque elas amam, preferem tudo e todos, menos Adonai. Aqui no ensino de Yeshua, qualquer amor, como qualquer preferência, deve estar subordinado àquele amor que devemos a Adonai e ao seu enviado Yeshua HaMashiach. Qualquer outro amor, se não estiver subordinado ao amor a Adonai e ao seu enviado, você vai esbarrar com Yeshua aqui. Mas a Torá diz odiar. O original fala odiar. Odiar. Porque você vai ver que os levitas fazem isso. Isso está na Torá. A tribo de Levi foi honrada por isso. Te mostro. Yeshua não está inventando nada aqui, não. Não está inventando. Olha o versículo 17. Quem não toma sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu adepto. Quem não toma a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu adepto. Ele está falando de um desprendimento que deve ser total. E o discípulo deve estar pronto a subir na cruz em seu combate. É o combate contra alguém? É em seu combate. É o combate contra você mesmo. Em seu combate, para que venha o reinado de Adonai e o fim dos impérios, e o fim dos tempos dos impérios e dos imperadores. Por isso que ele diz, nós temos que olhar para isso e desejar isso, a vinda do rei, para pôr ordem na casa. Não dá mais para continuar no mundo. O Brasil é preso dentro de casa. Os moradores. Porque é uma desordem total. A ruína deve ser total em relação aos parentes, em relação às raízes, como também à sua própria vida e como também a todos os seus bens. A renúncia, eu falei ruína, desculpe-me. A renúncia deve ser total. Aos seus parentes, às suas raízes, aos amigos, como a sua própria vida. Por isso que eu falei que não é fácil a Paraxá. Porque para fazer o que Absalão fez, todos nós fazemos só num piscar de olhos. E eu me escandalizo profundamente com Absalão. Olha o versículo 28. Ele agora vai tratar de uma parábola. Sim, qualquer dentre vós, se quiser construir uma torre, não se sentará primeiro para calcular a despesa e se tem como concluí-la? Yeshua interrompe o ensino por duas breves parábolas, recomendando uma previdência e uma prudência que evitarão a zombaria. Não comece a obra antes de você abrir mão de você mesmo, dos seus direitos e de tudo, porque você vai cair na zombaria dos outros. Vai cair. Vai cair na zombaria dos outros. E na derrota. Yeshua aplica aqui o conselho da Bíblia de não fazer votos. A Bíblia desconhece um voto que você faz e não cumpre. A Bíblia desconhece, não faça votos, porque se você fizer votos, você terá que cumpri-los. É isso aqui que ele está falando. Para seguir Yeshua, é preciso estar pronto para ir até o fim, chegar na cruz. Para seguir Yeshua, pastora Sandra, então eu vou desistir. Não desista não, porque você não tem para onde ir, e nem eu tenho. Desiste não. Não desiste não. Porque se você desistir e se esconder dentro de casa, o Eterno te acha. Ou nas profundezas do mar, como ele achou Jonas, ele acha você também.
porque ele é Deus no céu e na terra, governa sobre todas as coisas, tudo se encontra nas mãos dele. Quando eu e você tomamos partido de nós mesmos, nós estamos incluídos no grupo dos falsos profetas e dos feiticeiros. Pastora Sandra, isso é demais, é isso aí. Quando eu tomo partido de mim mesmo e não abro mão de mim mesmo, eu estou incluído no grupo de falsos profetas e de feiticeiros. De feiticeiros. Eu quero te mostrar que a Torá proíbe toda feitiçaria. Se você está no grupo de feiticeiro, faça o favor de sair dele, porque a Torá manda te matar. Vamos ver? Êxodo capítulo 22. Êxodo 22. Êxodo capítulo 22, versículo 18. Olha aqui o que diz a Torá. É a segunda parte do código da aliança. A feiticeira não deixarás viver, ou o feiticeiro. Não deixarás viver. Por quê? Porque ele vai iludir o meu povo, vai enganar o meu povo, vai matá-los. O feiticeiro faz isso. E o falso profeta também. O falso profeta e o feiticeiro. Olha aqui no Levítico, capítulo 20, versículo 27. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Olha aqui. O homem ou a mulher que entre vós for médium ou feiticeiro, certamente serão mortos, serão apedrejados, e o seu sangue cairá sobre as suas próprias cabeças. Você vai ver que Coré e o seu bando, Datã e Abirão, se tornaram feiticeiros e falsos profetas. Por isso que eles foram julgados da forma que foram, por um pecado religioso gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Foram julgados. Deuteronômio no capítulo 13, olha aqui. Deuteronômio no capítulo 13 está se falando do falso profeta. Da falsa profecia. Todo o capítulo 13 de Deuteronômio discorre sobre o falso profeta. Se alguém te enganar, te desviar dos caminhos de Adonai, se os teus, até no versículo 5, aquele profeta ou sonhador será morto, no versículo 5. Agora olha, o versículo 6. Se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, a tua filha, ou a mulher do teu regaço, ou teu amigo mais íntimo te incitar em segredo, dizendo, vamos, sirvamos a outros deuses, deuses que não conheceste nem tu nem os teus pais, dentre todos os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe, de um de outro extremo da terra, não o atenderás nem o ouvirás. Não terás piedade dele, não o pouparás nem o esconderás. A partir do versículo 12, ele está prevenindo aqui, até do 6 ao 12, previne contra o ente querido que pode te desviar dos caminhos de Adonai como um falso profeta. Aqui você vai encontrar, a partir do versículo 12, você vai encontrar uma cidade que desvia. Uma cidade que se torna falso profeta. Feiticeiros, desviando. O Eterno vem com a mesma proibição. Olha só, olha o versículo 16. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade com todo o seu despojo queimarás totalmente para o Eterno teu Elohim. Será montão perpétua de ruínas, nunca mais se edificará. Também nada reterá a tua mão do que foi condenado à destruição, para que o Eterno se aparte do ardor da sua ira e use de piedade e de misericórdia para contigo e te multiplique como jurou a teus pais. Se ouvires a voz do Eterno teu Elohim e guardar de todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno para fazeres o que for reto aos seus olhos, aos olhos do Eterno teu Elohim. É uma cidade inteira. É uma cidade inteira. Tanta relação boa que tem Adonai com o falso profeta.
Sabe por quê, irmãos? Ele precisa nos preparar para o final dos tempos. O anticristo é o falso profeta. E que muitos que dizem crer em Adonai e Yeshua HaMashiach o seguirão, o servirão, o reverenciarão, estarão com ele. Estarão com ele, com o falso profeta. Nós precisamos aprender sobre isso. O pecado de Saul nada foi senão um autoconceito que Saul tinha dele mesmo. Um autoconceito. Ele tornou-se um falso profeta e um feiticeiro. Estou falando mentira? Estou falando mentira? 1 Samuel capítulo 15, vamos lá. Pecado de rebelião. É igual o pecado, mas é porque Saul tinha um autoconceito dele mesmo. Por isso. A lição tá fácil de aprender, mas difícil de chegar ao nosso coração. Fácil de aprender, difícil de entrar. Porque nós que rejeitamos a própria palavra. Nós rejeitamos. Olha o capítulo 15 de 1 Samuel. Olha o que vai falar Samuel. Leia o versículo 23 comigo. Olha bem. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitastes a palavra do Eterno. Ele também te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Irmãos, agora vai lá no versículo 8, para você ver o falso profeta. Por que ele se tornou um falso profeta? Porque ele deixou de matar o rei Agag. Adonai mandou matar, mate. A responsabilidade é Adonai. Ele não matou. Olha aqui. Ele teve um autoconceito dele mesmo. Eu vou escolher quem eu quero. Aqui, ó. Olha o versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Eterno a Samuel. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque ele estima demais o coração dele, porque ele se protege, porque ele é escorregadio na minha mão. Aqui, ó. Porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, clamou ao Eterno a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Mas foi-lhe dito, Saul já chegou ao Carmelo e ali levantou para si o quê? Um monumento. Igualzinho a quem? Absalão. E voltando passou e desceu a Gilgal. Ele estimava demais o seu coração. Ele se sentia, ele se protegia. Meus irmãos, que bobagem, que vaidade, que coisa tola. Shal, vaidade no hebraico. Você tentar se elevar nesse nível e eu também. Olha aqui, ó, veio Samuel a Saul e lhe disse, bendito sejas tu do Eterno. Executei a palavra do Eterno, ele fala para o profeta. Mas disse Samuel, então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que eu ouço? Respondeu Saul. Os soldados os trouxeram de Amaleque. Pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Eterno teu Elohim, mas o restante destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Eterno me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala, disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não fostes feita a cabeça das tribos de Israel, não te ungiu o Eterno rei sobre Israel? Enviou-te o Eterno a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que não desses ouvidos à voz do Eterno? Antes te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Eterno. Ele amou ele mesmo,
estimou o seu coração, fez como ele quis e adotou aquilo que ele quis. Irmãos, a falsa profecia é obra da carne. É quando você estima demais o seu coração. É obra da carne. Vai lá em Gálatas comigo. Gálatas. Obra da carne. Gálatas 5. Vamos ver. Gálatas, Efésios, capítulo 5. A falsa profecia é obra da carne. Ela no grupo aqui, ó. Versículo 20. Idolatria que nós temos a nós mesmos. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções. Então, a falsa profecia e a feitiçaria andam juntas e elas são obras da carne, elas têm que ser eliminadas. Elas têm que ser eliminadas. Esses que as praticam, o livro de Apocalipse diz que ficarão fora do reino. Fora, vamos ver lá, Apocalipse capítulo 21, já que nós estamos pertinho aí, e capítulo 22. Apocalipse 21. Vamos lá. Versículo 8, olha para você ver. Mas quanto aos medrosos, os incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, os adúlteros, os feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira e que gosta de viver debaixo da mentira. Vive na mão de falsos profetas e gosta. E gosta. O verbo hebraico tomar aqui tem um sentido lá em 1 Samuel 6. Porque eu te mostrei o verbo hebraico tomar no sentido negativo. Tomar para usurpar, para roubar algo que não te pertence. Ou quando você não tem chamamento nenhum divino, como não tinha. Nem Coré, nem Datã, nem Abirão, nem o seu bando. Ele simplesmente estava disputando com os levitas. E queria o lugar de Arão, de sumo sacerdote. Era isso que eles queriam. Agora eu quero te mostrar em 1 Samuel capítulo 6, versículo 7. O verbo tomar aqui, que tem um sentido positivo. Capítulo 6 de 1 Samuel, versículo 7. Os filisteus haviam tomado a arca. O verbo é tomar. Tomaram a arca. Só que a arca, ali continha toda a lei do Eterno, a glória de Adonai se manifesta nela, eles ficaram loucos e doentes. Eles então vão devolver a arca. Olha aqui, eles vão tomar uma posição, eles vão tomar algo positivo, uma ação positiva. Agora, pois, fazer um carro novo, versículo 7. Tomai, ó o verbo aqui, 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha vindo jugo, atai-as ao carro, e levai os bezerros de após elas para casa. Tomai a arca do Eterno, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre, ao seu lado, as figuras de ouro que haveis de apresentar ao Eterno, como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Os filisteus tomaram uma posição aqui, devolvendo a arca, que foi uma posição do verbo tomar positiva. Porque antes eles tomaram na força, agora eles vão tomar, porque eles viram que não tinha condições de permanecer com ela, porque eles iriam morrer. A segunda facção, vamos lá em Números capítulo 16. Ou a segunda divisão se encontra, aqui o bando dos rebeldes, eles reclamam igualdade no culto, no serviço litúrgico. Capítulo 16 de Números, versículo 3.
O bando dos rebeldes reclamam igualdade, versículo 3. Por isso que tem que ver com clareza as 3 facções no texto. Ajuntaram-se contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Em outra tradução, ele diz assim: eles se reúnem contra Moisés, contra Arão, e lhes dizem: basta de vós, Moisés e Arão, chega, chega, chega. Toda a comunidade, todos são consagrados a Adonai. O que eles querem? Igualdade. Ai, ai, ai. Por que vos erigis como nascis contra a Assembleia de Adonai? O que é basta de vós? Primeiro eles dizem. Na realidade, eles se amotinaram com a finalidade de suprimir os ministrantes. Apagar Moisés e apagar Arão, escolhidos por Adonai. Apagar Moisés e apagar Arão, escolhidos por Adonai. A acusação era: por que vos erigis como nascis contra a Assembleia de Adonai? O que é nascis? É príncipe, soberano, único, que reina sozinho com a sua tribo. Por que você fez isso, Moisés e Arão? Dizem os rebeldes. Suprimir, irmãos, significa impedir de existir. Impedir de existir. Como é que você vai, um mero homem, uma mera mulher, incapaz, frágil, que uma dor de cabeça muito violenta te abate, que você não faz mais nada? Um dedo quebrado te vai dar uma dor muito grande. Aí você pode olhar para a sua fragilidade, como é que você tenta suprimir algo que Elohim escolheu? Como? Que audácia! Que audácia! Como você vai suprimir? Como você vai deixar de existir Moisés e Arão? Como? Era isso que eles queriam. É a mesma coisa que você calar a imprensa, suprimir o jornal, para que ela não anuncie os erros do governo, para que a população não saiba. Isso é suprimir, fazer desaparecer, não mencionar, omitir, anular, abolir, caçar, extinguir, tirar do posto algo que Adonai deu. Como? Como fazer isso? Qual a próxima ação do falso profeta e do feiticeiro agora? Suprir. Olha só, primeiro ele quer suprimir. Agora o falso profeta e o feiticeiro querem suprir. Ele se une aos rebelados, o feiticeiro, e o falso profeta, para suprir as necessidades dos rebelados, como se fosse Deus. Porque ele se põe no lugar de Deus. Ele estima demais o seu coração. Ele vai agora suprir. Eles irão ajuntar alguma coisa ou algo para substituir aqueles que Adonai escolheu. Isso não fez. Adonai fez errado. Não era Moisés, nem Arão, era eu. É assim mesmo, era eu. Sou eu. Sendo assim, o falso profeta e o feiticeiro vão fornecer elementos, outras pessoas, para preencher aqueles cargos, nesse caso aqui, a posição de Moisés e de Arão. O falso profeta e o feiticeiro passam a ser auxiliadores, aquele que vem acudir, tomando a direção, que é o que ele mais queria. Vamos ver isso? De verdade, na Bíblia, com Adonias. Quem iria para o trono de Israel? Salomão. Quem vai agora auxiliar Adonias para que ele tome o trono de Salomão? Quem? Joabe e o sumo sacerdote Abiatar. Vamos ver? Vamos? 1 Reis, capítulo 1. O falso profeta, o feiticeiro, ele se reúne para suprir e para acudir aqueles que são rebeldes. Olha aqui, Joabe e Abiatar com Adonias. Olha o versículo 7
do capítulo 1. Assim o fazia ele. Eu estou em 1 Samuel, é 1 Reis. Espera aí. Deixa-me chegar lá. 1 Reis, capítulo 1, o versículo 7. Teve Adonias entendimento com Joabe. Quem é o feiticeiro aqui? O comandante do exército de Davi, Joabe. Todas essas pessoas são de casa e íntimos. Duro, né? Não é duro? São de casa e são íntimos. Joabe. Filho de Zeruia, irmã de Davi por parte de pai, com Abiatar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. Eles vão suprir agora Adonias. Olha o que eles vão fazer. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natão, o profeta, Simei, rei, os valentes que Davi tinha não eram por Adonias. Então, matou Adonias ovelhas, bois, animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, o profeta, a Benaia, aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não o convidou. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Igite, reina? E que o nosso senhor Davi não sabe? Natã vai instruí-la como fazer. Porque já havia tocado o chofar que Adonias estava reinando. Com o apoio de Joabe e com o apoio do sumo sacerdote Abiatar. Só que você não sabe que Abiatar era descendente de Eli e que era um sumo sacerdote caído, sujeito a toda imposição de Adonai sobre ele e perder o seu cargo de sumo sacerdote. Por isso que o falso profeta e que o feiticeiro, ele vem, primeiro ele vai suprimir para depois suprir. Ele vai escolher quem ele põe no cargo porque ele se considera Deus. Ele se considera Deus. Irmãos, quem não pode ensinar, não pode ensinar. Não tenta inventar, porque a invenção não vai dar certo. Irmãos, uma indicação preciosa sobre a extensão desse germe de rebelião, uma indicação preciosa. Ela vem do relato do livro de Números, com as filhas de Zelofeade. Vão lá em Números. Olha que relato precioso, Números 27. Olha o que elas vão dizer aqui, as filhas de Zelofeade. Olha que preciosidade isso aqui. Olha aqui, esse texto. Vamos começar do versículo 1 até o 3. Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São esses os nomes das suas filhas: Maalá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, e disseram: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os seguidores de Coré. Aqui você pode perceber o tamanho desta rebelião e o germe dela: feitiçaria e falsa profecia. Olha aqui, não, que se rebelaram contra o Eterno, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Morreram no seu próprio pecado, porque amaram mais a si mesmo do que qualquer outra coisa. Voltemos em Números 16. Vamos ver. Moisés volta agora para os filhos de Ruben. Olha aqui, capítulo 16. Versículo 11 e 12. Moisés vai voltar-se agora para os filhos de Ruben e vai falar. Moisés vai acusá-los de se revoltarem contra o próprio Adonai. Olha aqui. Versículo 11 e 12. Pelo que tu e todos os teus seguidores estáis congregados contra Adonai. Quem é Arão para que murmureis contra ele? Olha bem. Assim toda a tua comunidade vos coligais contra Adonai. Não é contra mim. É isso que Moisés está dizendo. Todos.
Pode. Que eles queriam tomar a função, né? De Moisés e de Arão. E de Arão, eles queriam tomar a função deles. E rapidamente veio aqui na minha mente todas as questões. Eu queria só passar o seguinte, que esse é um pecado, como disse aí, comum, que eu, gravíssimo. que eu e que nós todos temos. E aí por isso que a senhora fala lá que a senhora dá aquele versículo da Bíblia de Hadashah do Novo Testamento, falando que tem que deixar tudo. Porque se você estimar mais a você do que a Adonai, mais a sua família do que a Adonai, nós vamos ter que rasgar algumas páginas da Bíblia. Para nós continuarmos, vamos ter que jogar alguma coisa fora. Pastor, só vou terminar assim rapidinho. Aí eu comecei a entender, eu falei, lógico, a gente tem que abrir mão de tudo, porque se a gente quiser alguma coisa, daquilo que não é feito, a gente vai ser penalizado e vai ser desmoralizado. Mas, Alexandre, para você não querer o lugar do outro, você vai ter que matar você mesmo e o seu eu. É isso que eu estou querendo que vocês me entendam. Do contrário, você vai querer o lugar do outro, Leila. Aí, pastor, eu só queria dar 3 passagens, porque eu queria só primeiro mostrar uma diferença entre, primeiro em 1 Reis 21, onde a Jezebel, ela faz Acabe ir lá e tomar a vinha. E de Nabote. E aí, aqui diz assim, qual que vai acontecer com ela, porque ele escutou ela, né? Ela fala assim em 21, 1 Reis, ele fala assim, trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre em Israel. Porém com a tua família como fiz com Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação de provocar Shaíra, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor, o Eterno, os cães comerão de Jezabel junto ao temor de Israel. Isso porque ela fez Israel pecar e porque ele escutou ela. Porque ela tinha um alto conceito dela mesma. Ela amava mais a ela do que qualquer outra coisa. Ela queria tomar a força. Mas Coré, Datã e Abirão, seu bando, é também a mesma coisa. Tomar a força. Aí é a mesma coisa. Vem em Mateus, pastor, em Mateus aqui 20, né? Jesus fala assim. Aí vem aqueles outros homens e fala assim para Jesus, Senhor, em Mateus 20, ele fala assim, o que queres? Ele diz, conceda-me que esses meus 2 filhos se assentam à tua direita e o outro à tua esquerda do reino. Mulher, não sabes o que pedes. Jesus, porém, lhe respondeu, não sabe o que pedir. O que pedes? Podei vós beber o cálice que eu vou beber? Isso. E batizado com o batismo que eu respondeu, podemos, disse-lhe Jesus, na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar à minha direita e à minha esquerda não lhe pertence conceder. Esses lugares pertencem a meu Pai que escolheu, meu Pai dá a vida, meu Pai Qual a preferência dessa mulher, Alexandre? A família dela. A família. A família dela. Achava que poderia dar, os filhos estavam trabalhando na obra e que eles tinham que ter uma posição elevada. Irmãos, isso é coisa de carne, é coisa do mundo. Essas coisas são daqui, da carne. Nós precisamos deixar morrer o nosso eu. Se ele não morrer, você vai ver que nós vamos terminar com a ressurreição dos mortos. Por quê? Qual é a resposta desse bando aqui? Ó? Olha aqui. No versículo 12, Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram, não subiremos. Aonde que Moisés os chamou? À tenda, ao templo. Vão subir, vão lá para a tenda na presença de Adonai agora, nós todos. Ele diz, não subirei. Eu sonho que a Bíblia viva. Os coatitas nunca devem entrar no santuário, nem mesmo por um segundo. Não responde. Não responde. Não. Por quê? Por quê, minha filha? Porque aqui Moisés está fazendo um chamado. Venha que nós vamos nos apresentar perante Adonai para ele resolver a questão. Eles não vão. Isso aqui corresponde ao retorno.
Isso está falando do templo. Ele está chamando para entrar na morada. O que Adonai tem feito nos últimos dias, se não chamando para voltarmos para Jerusalém, os nossos olhos olharmos para lá, porque de lá vem a Torá, de lá vem Yeshua HaMashiach, de lá vem Yeshua HaMashiach. Mas ninguém quer retornar, ninguém quer subir a Jerusalém. De verdade, não. Subir a Jerusalém não é uma subida geográfica, é uma subida espiritual. Essa subida aqui significa subir a Jerusalém ao templo. Vamos lá, lá estão os tronos do juízo de Adonai. Qual o convite que Adonai tem feito nos últimos dias? A todos, retornai, retornai. Mas e o alto conceito? Eu nasci batista, eu vou morrer batista. Então isso aí é você seguir o falso profeta. Nós estamos nas últimas horas. Nós temos que subir a Jerusalém para sermos confrontados com Adonai por causa dos nossos erros e dos nossos pecados e cairmos em arrependimento. Esse não subiremos aqui corresponde à subida à tenda. O que eles disseram? Não subiremos. Mais tarde se dirá, subir a Jerusalém, subir ao templo. É uma subida espiritual. Não, eu sou cristão, eu vou morrer cristão. Ninguém está falando que você vai deixar de ser cristão. Ninguém. Mas você precisa voltar os seus olhos para a Torá, para Yeshua HaMashiach, para os profetas que falam uma linguagem só. Precisa. Aí eu estava aqui correndo aqui que eu tinha perdido o último texto que eu tinha achado, que era Romanos 12, sacrifício vivo. Né? Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí eu pulo aqui para baixo, no versículo 4. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que não é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Cada um tem uma função. Cada um. Essa é a recusa, irmãos, de retornar de milhares de pessoas que não querem retornar. Pois eles têm um alto conceito de si mesmo. Amam a si mesmo. Adoram a si mesmo. São idólatras, voltados para o seu coração. Você vai ver aqui, em Lucas, no capítulo 14, o versículo 16. Não precisa ir lá não, que eu leio para você. Em Lucas, capítulo 14, no versículo 16, no versículo 27 e 33, ele diz assim, por qualquer não é no 33. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Não pode. Yeshua é categórico e claro. Há um grupo de pessoas que dizem querer subir a Jerusalém, querer retornar, subir ao templo, porém levam juntos o falso profeta e o feiticeiro. Na bagagem. A Jerusalém com obras da carne, subir a Jerusalém. Exatamente, minha irmã, não tem condições de prosseguir. Não tem. Muitos vão, eu vou te mostrar aqui, Vamos em Neemias no capítulo 6. Que vão, mas vão levar o falso profeta junto. Irmãos, você vai ter que se alijar da velha, como é que o pastor Isaac fala? Da velha pátria. Você vai ter que se alijar de tudo. Vai ter que jogar fora, Roberto. Olha o capítulo 6 aqui. Vão subir ao templo, junto com o falso profeta.
Aqui Neemias não vai não, que ele percebe o engano rapidamente. Olha aqui, ó. Aonde que eu começo no texto? Espera aí. Aqui, ó, versículo 9. Vamos começar para nós não nos atermos demais aqui. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando: as suas mãos ficaram fracas demais para a obra e não se efetuará. Agora, ó Elohim, fortalece as minhas mãos. Certo dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado. O que é isso, estar encerrado? Ou estava sobre voto, ou estava cumprindo algumas questões espirituais. Ele estava encerrado. Então, quer dizer, ele estava na presença de Adonai e ele dizia que sim. Ele estava encerrado. Olha aqui, ó. Disse-me ele: eu tenho um recado para você. Neemias 6. Agora o versículo 10. Aí vem ele, disse-me o Eterno. Vamos aqui, ó. Encontremos-nos na casa de Elohim dentro do templo. Fechemos as portas do templo, porque virão matar-te de noite, virão matar-te. O que você leu em Apocalipse? Os medrosos não entrarão. Não entrarão. Olha o que Neemias faz. Porém eu disse: um homem como eu fugiria. Eu vou fugir da morte? Estão querendo me matar, eu vou embora? Vou embora, coisa nenhuma. Você está pronto. Você tem que estar pronto para ir à cruz, para morrer a qualquer momento. Você diz que ama Adonai e ao seu enviado. E quem há como eu que entro no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Elohim quem o enviara. Era um falso profeta. Que enviaram um irmão na sua casa para te falar. Você tem que saber se ele é um falso profeta ou se ele é um profeta de verdade. Se ele obedece ou não o mandamento. Então, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. O haviam subornado. Vão tentar subir acompanhado do falso profeta, ou então vão tentar se esconder no templo, ou vão tentar se esconder. Vamos lá, 1 Reis capítulo 2. Você não tenta subir a Jerusalém para se esconder dentro do templo, porque o rei vai te tirar da casa dele. 1 Reis capítulo 2. Olha aqui como Joabe. Olha só, ele vai subir a Jerusalém para se esconder no templo. Não faz isso não. Porque o rei, dono do templo, vai te arrancar de lá. Não seja o templo em Jerusalém esconderijo para ninguém. Você tem que subir com um coração sincero, despojado de interesses, livre de um coração estimado por você. Livre, você tem que subir a Jerusalém. Olha o capítulo 2, aonde que começa? Versículo 28. É 2? Primeiro, nosso pai, eu estou em 2 Reis. Capítulo 2, versículo, 28. Olha aí. Olha bem, quando esta notícia chegou a Joabe, que ele tinha apoiado Adonias, embora não tivesse apoiado Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Eterno e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe subiu ao templo. Tinha fugido para o tabernáculo do Eterno e estava junto ao altar. Então o rei fez o quê? Enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e arremete contra ele dentro do templo. Misericórdia. Ele tinha a liderança de Davi escreve muito bem em Salmo 26 sobre a autoridade que o homem não pode voltar ao altar, né? Quando ele estabelece justiça sobre ele mesmo, dizendo que ele tinha vontade de voltar. A outra questão que é adequada ao nosso coração, que eu gostaria que a senhora pudesse explicar melhor, é que todos os feiticeiros e rebeldes, eles têm a mesma característica. A mesma característica, um elevado conceito de si mesmo. Eles são insubmissos àqueles que são levantados pelo Eterno. Todos eles desprezam os que são levantados
porque eles são melhores que todos. E esse desprezo é o mesmo desprezo que nós damos a Deus na paraxá passada, aquela murmuração do povo, era o desprezo à palavra do Eterno. É a mesma coisa que esses homens que nós fazemos no mundo físico. Nós desprezamos a palavra daqueles que são levantados por eles. Assim estamos desprezando a Deus quando murmuramos os nossos líderes, querendo às vezes uma posição que não cabe a nós, né? Até isso, só para finalizar, é uma questão, eu já estou dentro da minha casa, por causa da insubmissão ao meu marido. Fica de pé e fala isso alto para todo mundo ouvir. Não, agora vai ficar de pé. Fica de pé. Para a câmera ali te pegar. Fala para todo mundo em casa, todas as mulheres. Vem cá. Anda, fala alto. Aqui, ó. Fala, passa o microfone para ela. Ela vai falar em nome das mulheres aquilo que ela aprendeu. Isso. Vai, fala, meu amor. É porque esse desprezo às autoridades, ele acontece no coração do feiticeiro, do rebelde, em todas as áreas de sua vida. Porque quando eu estudei essa paraxá, eu me vi enquadrada dentro da feitiçaria. Amém. Por causa da rebelião contra o meu marido, por achar que ele conhecia menos do que a mim. Está ouvindo aí? Até a própria palavra do Eterno, e eu sempre dizia... você não é digno da minha submissão, porque nem a palavra você conhece, né? Nossa, viu que coisa dura? E aí a irmã disse uma coisa que o Eterno me usou para ensinar na quinta-feira e me deu uns tapas na cara, quando eu disse que é impossível servir ao Eterno se nós não retornarmos ao estado original. Que assim como o homem veio do pó e nasceu das mãos do Eterno sem pecado, nós precisamos retornar ao estado original. Foi quando o Eterno falou conosco, até Emanuel estava lá, sobre Adão, né? Ele aceita ali a condição de pecado e eu me deparando com aquela palavra, eu disse, como pode uma mulher que está com a palavra na mão, em 1 Coríntios, capítulo de número 7, do verso 29 até o 35, quando o apóstolo Paulo diz ali que a mulher cuide das coisas do marido, e ele não está determinando que o marido seja um conhecedor, ou seja um homem de posses, porque nós obedecemos até que o nosso marido possa fazer por nós aquilo que nós queremos que ele faça. Isso. Enquanto ele tinha o dinheiro para suprir com os meus luxos, mesmo não sendo um conhecedor da palavra, eu fingia a submissão. Amém, minha filha, como a feitiçaria. É como a feiticeira. Como a feiticeira. É a justiça própria. Então o Eterno ele não dá condição para a obediência. Quando ele diz que toda autoridade é constituída por ele, toda autoridade seja o marido, seja o professor, seja a mãe do lar, seja o pastor, seja o mestre de ensino, e cabe a nós obedecer, porque essa desobediência, que é o que eu gostaria de... É o desprezo que o Eterno odeia, do começo da palavra que a senhora deu, quando ele diz que odeia, é uma verdade, porque ele odeia tudo aquilo que faz com que a palavra seja desprezada. E o que faz com que a palavra seja desprezada é o nosso pecado. Amém. Então não é o que despreza que ele odeia, mas é o desprezo. É o desprezo que nós damos à palavra. Daquilo que ele Obrigada, minha filha, pela... Eu resolvi ser submissa. Então, e sou, assim, criticada por isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, você tem que fazer isso assim. Não, eu não posso passar do meu limite. A mulher casada, ela tem limitações. Eu sou livre. Aqui, terceira. O Eterno me fez livre e a esposa dele. Livre. Aqui, a terceira e última facção. Vamos lá? Sou obrigada a falar a verdade, né? Sofri muito e gemi por causa disso tudo. Aqui, a terceira e última facção.
você vai encontrar no versículo 14. Nós tivemos 3 facções. A primeira, a segunda e a terceira. Nós vamos deparar agora com a última. O bando se amotina agora, acusando Moisés de cegar o povo com as suas próprias palavras. Olha aqui, ó. Além do mais, começa do 13. Porventura é pouco que nos fizestes subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matardes neste deserto, senão que também totalmente te assenhorias de nós? Além do mais, não nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhos em herança. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos. Vazarias os olhos, porque vazar o olho, irmãos, você se lembra que os filisteus fizeram com Sansão? Vazar os olhos de Sansão? Os filhos de Zedequias? É o ódio que você tem pelo inimigo. Eles estavam dizendo que Moisés odiava o povo e que estava vazando os olhos do povo. Nós não submeteremos a você. Eles estão dizendo. O motivo dessa revolta aqui agora, nesses 2 versículos, é a decepção dos escravos libertos do Egito. Eles imaginavam, irmãos, ingenuamente igual nós, que todas as felicidades da terra estariam imediatamente a toda disposição deles. Quando, na verdade, a liberdade aqui que Moisés está propondo é inteiramente espiritual. Ela é inteiramente espiritual, essa liberdade. E Yeshua diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E Yeshua disse, prometeu a você, que você iria morar na frente do mar, numa cobertura, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Foi isso que ele prometeu, Yeshua? Não. Prometeu. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele está encorajando os seus discípulos, por causa da tristeza que os discípulos sentem da morte, do eu, e a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos, que seguirão a eles. Os discípulos estavam tristes porque o eu tinha que morrer, o autoconceito de si mesmo tem que morrer. E eu tenho que abraçar a ressurreição dos mortos. Eu não quero. Você vai ter que arregaçar as mangas e a camisa, porque nós somos tidos como uma seita, porque pregamos a ressurreição dos mortos. A morte do eu. A morte do eu, dos seus conceitos. No grupo dos revoltados prevalece no coração a doutrina moral hedonista. No grupo de revoltados permanece a doutrina hedonista, que considera o prazer a finalidade da vida. Se eu não tiver o apartamento que eu pedi a Adonai, ele não é Deus para mim. Porque o prazer é aqui nesse mundo. É uma casa... É ou não é a doutrina hedonista? Nos nossos dias ela é mais forte do que no período de Coré. E do seu bando. De Datã e Abirão. Por quê? Porque o hedonismo que leva ao princípio econômico em que procura obter o máximo com o mínimo de esforço. Eu quero te mostrar o que o profeta Ezequiel fala com o grande comércio de Tiro. Se você olhar a profecia de Ezequiel, fala que no mar Mediterrâneo não passará mais navio para comerciar. No reino do Mashiach. O grande comércio é o princípio hedonista, obter o máximo com o mínimo de esforço. Vai lá em Ezequiel 28. Meu irmão, não existe uma vida espiritual sem luta e sem esforço. O resto é mentira. O que estão te propondo é falsa profecia. Quem está falando com você não é a palavra de Adonai, nem é Yeshua HaMashiach. Uma vida fácil. Olha aqui, capítulo 28 de Ezequiel. Veio a minha palavra do Eterno. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Eterno, Elohim, no orgulho do teu coração tu dizes, eu sou Elohim.
na cadeira de Elohim me assento no meio dos mares para comerciar. Estimas o teu coração como se fora o coração de Elohim. Estima-te a ti mesmo mais do que todas as coisas. Tu és mais sábio que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alçaste o teu poder. Adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder, por causa do teu poder eleva-se o teu coração. Portanto, assim diz o eterno Elohim, visto que estimas o teu coração, como se for o coração de Elohim, eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais formidáveis dentre as nações, as quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. A cova te farão descer, morrerás da morte dos feridos no meio dos mares. Dirás então diante daquele que te matar, eu sou Deus, tu serás homem e não Deus na mão do que te trespassa. Tá vendo? Aqui, ó. Olha só. Olha o versículo, hein? E vai colocar você e eu no nosso lugar. Se continuarmos estimando mais o nosso coração do que qualquer outra coisa, vai nos colocar nos nossos lugares. Olha o versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. É o intercâmbio das relações, irmãos, comerciais, culturais, relações entre instituições, entre países. Olha aqui. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Elohim, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras. Você está achando que isso aqui é só com Satanás? Não é com você também, não? Sobe em Jerusalém junto com o falso profeta. Retorna junto com ele, para você ver, hein? Igualzinho a Satanás. Você vai morar com ele, você tem que ser igual a ele. Uá! Como? Olha aqui, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que te contemple, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não existirás. A multiplicação do comércio. Aqui se encontra a necessidade de conhecer e colocar em prática o limite entre o santo e o profano. Por que a denominação Renascer foi riscada? Por que você acha? Por causa do comércio que trouxe todas as práticas lá do comércio para dentro das coisas, das questões espirituais. Lá, seus donos tentam mantê-la de pé. Levítico capítulo 10, versículo de 8 ao versículo 11. O contrário, nós iremos estabelecer comércio com coisas espirituais. Se eu não estabelecer limites, isso que é o comércio que ele está dizendo. As relações não passam a ser para Adonai relações sexuais, ilícitas na linguagem bíblica. É o comércio sexual. É esse comércio aqui que ele está falando também. A falta religiosa gravíssima que Coré e seu bando praticou, quando ele diz agora para Moisés, não subirei. Vamos lá. Números capítulo de... Esse subir não é a Jerusalém, é a posse da terra. Esse subir aqui não é a Jerusalém. Aqui é subir, é posse da terra. Olha o que ele vai dizer no versículo 14. Além do mais, não nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos, porque a terra que você prometeu, você não nos deu. Ora, eles que não querem subir para a posse da terra.
Eles que não querem subir para a posse da terra. Segue-se agora uma prova de ordalho. Eles não querem tomar posse da terra, porque a primeira posse de terra que você tem que tomar é dominar os seus instintos e o seu coração. Primeira posse de terra. Segue-se aqui uma prova de ordalho. Que prova de ordalho? Uma prova judicial agora, judiciária, destinada a inocentar ou inculpar um acusado. Ela consiste em submeter à prova do fogo ou da água. Se o acusado sair salvo dessa prova, geralmente ele é declarado inocente. Olha o versículo 16. Disse Moisés a Coré: tu e todos os teus seguidores ponde perante o Eterno, tu e eles também Arão. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um seu incensário perante o Eterno. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Quem vai definir a questão? O Eterno. É fogo e água. Palavra, água. Fogo, Espírito. Quem vai definir a questão? O Espírito e a água, a palavra. Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, mas então eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Ele diz, não. É nascer do Espírito e da água. Aqui a prova judiciária é fogo e água. Palavra. Olha, salta e vem aqui embaixo, ó. Versículo 28. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Eterno me enviou a fazer todos esses feitos que não procedem do meu coração. O coração de Moisés, ele não o estimava. Ele não tinha um autoconceito dele mesmo. E agora Adonai vai provar que Moisés não tinha. Se estes morrerem como morrem todos os homens, se foram visitados como são visitados todos os homens, então o Eterno não me enviou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa estranha, a terra abrir a sua boca, os tragar com tudo que é seu, vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezaram Adonai. Acabando ele de falar todas essas palavras, o solo se fendeu sobre os pés deles. A terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e desapareceram do meio da congregação. O pecado é gravíssimo de não querer tomar posse da terra. Pecado grave, gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Suba para tomar a terra. Suba para a posse da terra. Para dominar os seus instintos, o seu próprio coração, os seus próprios desejos. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a ter com clareza tanto a subida a Jerusalém e ao templo, quanto a subida para tomar posse da terra. Tenha misericórdia de nós e nos ajude. Perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos a entender que nós não podemos estimar o nosso coração como se for o coração de Elohim. Porque nós somos pecadores, transgressores. A nossa justiça é igual trapo de imundícia, diz os teus profetas e a tua palavra. Tenha misericórdia desta casa, desta congregação, de cada um dos nossos irmãos que estão conosco na internet. Dá-nos a tua ajuda neste Shabat. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém.